Josué capítulo 2, os versos 8 a 13. Nós estamos aí no penúltimo mês do ano, né? No terceiro quadrimestre, no penúltimo mês do ano. No mês passado falamos sobre o evangelho e as cidades, agora nós estamos falando sobre o evangelho e os povos. Ou começaremos a falar sobre o evangelho e os povos. E eu quero falar sobre o povo cananeu. E eu quero falar um pouquinho como Deus intervém na história, como Ele se revela. E Ele ainda tem feito isso. E muitas vezes eu não vejo, talvez você, no final aqui, vai fazer coro comigo e vai reconhecer que não vê também. Josué capítulo 2, os versos 8 a 13. Abra sua Bíblia para que você possa acompanhar. Nós, ainda que assentados, leremos de forma responsiva. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Amém. Palavra do Senhor, palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas e nos ajudar a compreender a sua grandeza. Nós já falamos sobre isso esse ano, mas eu gostaria de lembrar que nós cremos num Deus que é missionário. Missionário no sentido que é Ele que vem até nós, é Ele que faz e entenda aí o esforço, tá? Entre aspas aqui, para nos encontrar, para nos transformar, para cuidar de nós, para nos salvar, para mudar a nossa história, e não há como fugir dele. Nós somos ainda informados pela palavra de Deus que Deus deseja que o evangelho de Jesus Cristo seja pregado aos povos e que eles se convertam. E se você se lembrar das grandes comissões em cada um dos textos dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que Jesus insistentemente vai comissionar ou vai dar uma ordem muito clara para que seus discípulos em movimento, ou à medida que andam, eles possam proclamar o evangelho. Então, quando você lê a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver claramente que nós somos ensinados a pregar o evangelho de Jesus Cristo, e esse evangelho deve ser pregado a todos os povos. No Velho Testamento, o Cristo que ainda viria; no Novo, que é o nosso caso, o Cristo que já veio e que ainda virá para consumar todas as coisas. Essa é uma das histórias mais fantásticas que tem na Bíblia, e nós precisamos, às vezes, aquietar o nosso coração para conseguir ler e perceber aquilo que Deus está dizendo. Passaram-se 40 anos desde a saída do povo de Israel do Egito, mais de 601 mil homens contados de 20 anos para cima, sem contar mulheres, crianças e os homens de 20 anos para baixo. Então nós acreditamos que cerca de 2 milhões, talvez mais ainda que 2 milhões de pessoas, estão caminhando por um deserto rumo a uma terra prometida. Se você se lembrar, a caminhada duraria 2 anos, Números 13. 12 espias vão espiar a terra, 10 voltam perturbados, dizendo: os homens são grandes, são fortes, me senti como um gafanhoto. Já se sentiu como um gafanhoto? Eu não, mas eles se sentiram. Então, a coisa ficou feia mesmo. E desanimaram o povo. 2 deles, Josué e Caleb, falaram assim: não, vamos lá. Esse eu entendo. Assim como nós devoramos um pão, nós vamos devorar eles. Mas não funcionou. O povo queria levantar um capitão, matar Moisés e Arão e voltar para o deserto. Deus puniu aquele povo e disse assim: cada
dia que vocês espiaram a terra, que era 40 dias, vai se tornar um ano, até que toda essa geração de 20 anos para cima morra, que saiu no Egito, e uma nova geração vai entrar na terra prometida. Apenas Josué e Caleb vão entrar na terra prometida. Então aqui é o acontecimento. Josué tem 82, entre 82 e 85 anos. Caleb também, depois lá no capítulo 14, ele vai falar que assim como ele era lá naquela época, ele ainda era hoje, é um exemplo de perseverança. E antes de possuir a terra, Josué falou assim, vamos mandar 2 espias lá. Você já leu essa história em Números 13, né? Da primeira vez não deu certo. Eu penso que ele mandou 2 espias, ele não mandou um líder de cada tribo, porque ele ficou meio ressabiado com aquela história lá, da qual ele era um dos líderes que foi. Ele falou, vamos mandar 2 pessoas? E mandou 2 pessoas. Vão, espiem a terra, vejam a fraqueza da terra, para que nós possamos chegar lá e resolver. O rei de Jericó ficou sabendo que 2 homens estavam espiando a terra, e mandou uns soldados prendê-los. Eles entraram numa casa de uma mulher chamada Raabe, uma prostituta, né? E ali ficaram, e através da proteção daquela mulher, eles conseguiram sair com vida e comunicar a Josué tudo aquilo que eles viram na terra. Mas antes de dormir a gente só quer dormir, né? Mas antes de dormir, Raabe falou assim, eu posso falar com vocês? Nossa, gente, isso aqui deve ser meio complicado, né? Para um judeu, conversando com uma mulher cananeia, prostituta. Assim, gente, eu vou dormir, eu não quero falar com ela não. Mas teve a conversa. E assim, é por isso que as pessoas não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque você contar essa história para qualquer pessoa, fala, mas isso aí é o cara que inventou. Não é, porque nós seres humanos, se fosse eu, não iluminado ou inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eu não contaria essa história. Não pula, gente, vamos contar uma história mais bonita. Mas a Bíblia é inspirada por Deus. Deus falou, eu quero que registre a conversa da mulher que é prostituta com os 2 servos meus, e isso vai impregnar na mente do meu povo ao longo da história, para que vocês entendam quem eu sou. Então a história ficou contada. Raabe, o nome dela já não é o significado já é ruim, significa insolência. Insolência. É uma mulher cananeia ou cananita. Você vai se lembrar que Deus mandou o povo chegar lá e era para fazer o quê? Destruir todo mundo, matar todo mundo, por causa dos seus pecados e das suas impiedades. Não é que o Deus do Velho Testamento é bravo e o do Novo é bonzinho, não, tá? A ira de Deus para com o pecado continua mesmo. Você vai ver no último dia lá que Jesus voltar, você me acha lá no meio da multidão e você vai falar assim, bem que você falou, hein, pastor? Pode me achar lá. Porque a gente acha assim, não, Deus do Novo Testamento é mais legal, né? Não pune. Gente, é o mesmo Deus. Qual a diferença? Ele mitigou a sua ira e está reservando para o último dia. Não está vendo graça nenhuma na bagunça que está esse mundo. Não vê graça nenhuma na promiscuidade, na perversão, na maldade, e principalmente que anda imperando no nosso país. Basta ver aí qualquer telejornal. Não acho que Deus, não, paciência. Não, ele está vendo tudo isso e não está gostando de nada, porque ele é contra o pecado, ele é contra a maldade. E tem dito, através de nós, que somos a sua igreja, que as pessoas precisam se arrepender e sair disso. A mulher conversa com eles e ainda fala assim, dá para me salvar e a minha família? Que coisa, né? Eu quero falar nessa noite sobre o povo cananeu. Nós estamos falando como que o evangelho alcança os povos. Aqui é inusitado, mas continua acontecendo dessa forma. Eu quero falar sobre as formas como Deus se revelou a fim de salvar o povo cananeu com o evangelho, e você vai ver que ainda assim é nos nossos dias. Primeiro, Deus se revelou como Deus soberano. Vamos repetir juntos? Vamos lá? Deus soberano. Deus é soberano. Vamos lá? Deus é soberano. Olha o que diz o verso 9. É ela falando, tá? Não são os servos de Deus dando explicação teológica para ela, não. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Eu leio isso aqui e falo assim, não, será que ela fez aquele curso de teologia com o doutor Augusto Nicodemos? Será que ela fez o centro de pós-graduação André Jumper? Ou um dos seminários da nossa denominação? Como é que essa mulher descobriu essas coisas, gente? Será que na época tinha um sistema avançado de comunicação?
Será que alguém fez um vídeo lá de 1 minuto e 10 no Instagram e ela, sem querer, acabou visualizando? Nada disso. De boca em boca a história veio sendo contada e quando contaram para ela, ela acreditou. E mais ainda, ela teve a concepção clara de que Deus é soberano. Porque ela poderia falar assim, a terra é nossa, vocês estão aqui tomando. Ela fala, não, Deus deu essa terra nossa, que era nossa, para vocês. E nós estamos aqui, olha a sensação dela. Todos os moradores da terra estão desmaiados. Aí quando você lembra de Números 13, o povo que foi espiar a terra morrendo de medo. E já era o 2º ano, hein? O que ela está querendo dizer é o seguinte, desde que vocês saíram do Egito, há mais de 40 anos atrás, nós estamos aqui tudo assustados, esperando vocês chegarem. E o povo de Israel chegando bem, parece bem devagarzinho com medo, né? Vamos lá, vamos ver como é que é. Aqui fica a grande verdade que ainda nós temos a ingenuidade. Quando o evangelho chega num lugar, ele geralmente sempre chega antes da igreja. Quando a igreja chega, o evangelho já chegou faz tempo. E às vezes nós somos surpreendidos, porque tem alguém lá naquela comunidade, naquela tribo, naquele bairro, naquela cidade, que já tem traços de ter conhecido a Deus. Você fala, mas não é possível. É possível. Raabe é um exemplo. A mulher está reconhecendo assim, Deus é soberano. Nós ouvimos o que Ele fez, e eu sei que Ele está conduzindo todas as coisas. Ele vos deu essa terra. O pavor de Deus caiu sobre nós. A maioria das pessoas hoje não tem temor de Deus. E quando fala de temor de Deus, quer falar que é respeito. É medo, gente. Igual o medo que eu tenho do meu pai, a gente tem que ter medo de Deus. Porque com Deus não se brinca. O autor aos Hebreus falou, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não brinque com Deus. E eu ia falar aqui de novo para você brincar com quem quer que seja, mas não brinque com ninguém. Mas com Deus, jamais. Jamais. Raabe entendeu, Deus é soberano. Deus é soberano. Mas há uma segunda revelação de como Deus se revelou a fim de alcançar o povo cananeu com o evangelho. Veja o verso 10, Deus é poderoso. Vamos repetir juntos, vamos lá? Deus é poderoso. Olha o que diz o verso 10. Ainda é Raabe falando, tá? Até onde eu sei, ela não conhecia a lei, ela não leu os 10 mandamentos, não chegou um judeu lá primeiro que deu uma aula para ela, não tem nada disso. Tem uma impressão forte de que uma história está correndo de boca em boca, de que Deus, um Deus de Israel, libertou todo um povo, e esse povo está caminhando rumo à terra de Canaã, e a história é que Deus deu a terra para eles. E esse povo aqui ficou com medo? Você teria medo de escravos fugidos? Não. Exércitos bem preparados, cidades fortificadas, mas quem colocou o medo neles? O próprio Deus. Então, na maioria das vezes, a gente tem medo de conversar com as pessoas, de falar do evangelho, e é uma ingenuidade nossa, porque nós não falamos por nós mesmos. Na verdade, a gente só tem o trabalho de abrir a boca, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vai falar através de nós. Mas aí nós somos teimosos, nem a boca a gente faz força de abrir, né? E ainda falamos, Deus não está agindo mais, Deus não faz isso e aquilo. Graças à nossa teimosia. Mas veja o que diz o verso 10, acerca do poder de Deus. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Primeiro, destruíram 2 grandes reis, que precisavam de um exército preparado. Mas quando você lê na narrativa de Êxodo, venceram porque Deus venceu a batalha. O povo de Israel nem arma tinha direito. São escravos, estão saindo ali, libertos de uma terra. Mas antes disso, o que Deus fez é inusitado, ou inaudito. Ele abriu o mar e as pessoas atravessaram a pés enxutos. Até hoje, quando você conta isso, as pessoas duvidam. Mas Raabe, uma prostituta, acreditou. Percebam que ela está falando assim, abriu o mar e vocês atravessaram a seco. Não é que você atravessou a nado. Não é que você fez umas 10
1000 ou umas 50 mil jangadas, e de 5 em 5, 10 em 10, demorou quase um ano para atravessar mais de 2 milhões de pessoas. Não, diz que o mar se abriu, lembra? Um vento veio a noite inteira, enquanto isso aqui atrás estava aquela coluna de fogo para o exército egípcio não chegar. Aí o mar foi abrindo, de manhã estava seco, o povo passou a pé enxuto, e quando foi chegar do outro lado, o povo, ou melhor dizendo, o exército egípcio ficou com as rodas emperradas. O que era seco para Israel, para os egípcios era lama. Entendeu? É o mesmo caminho. Só que para o povo de Deus está seco. Para os inimigos de Deus está um lamaçal. E essa mulher acreditou, ela falou, não, eu sei que o Deus de vocês é poderoso. Mas ela está ainda só se preparando para aquilo que é surpreendente nesse texto. Lembrem-se, eles estão prontos para dormir, certamente com medo de perder a própria vida, porque a qualquer momento poderia chegar ali alguns soldados, e se Raabe resolvesse entregar eles? E ela falou, a gente pode conversar um pouquinho? Vocês têm um tempinho? A maioria de nós, quando vai dormir, não tem esse tempinho, né? Mas esses dois homens falaram, tá, então vamos conversar. E ela falou, eu estou ouvindo o que Deus está dizendo. Sabe o que me surpreende, meus irmãos? Porque até onde eu sei, naquela época não tinha telejornal. Até onde eu sei, não tinha um cananeu lá no meio que saiu correndo para avisar eles. O que nós sabemos é que de boca em boca a história está sendo contada e vai chegando cada vez mais longe. Mas ela, uma mulher que nós diríamos assim, essa mulher aí não teme a Deus. Ela tem a compreensão, de alguma maneira, Deus fez com que ela tivesse compreensão da sua grandeza, da sua majestade e do seu poder. E ela falou, eu sei que o Senhor, e quando essas letras estão todas em maiúsculas, significa o nome de Deus, que nós chamamos aí na Bíblia, o que é colocado na Bíblia como Iavé. É o nome pactual de Deus, como ele se apresenta para Moisés em Êxodo 3 e manda Moisés tirar o povo lá do cativeiro egípcio. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que não tem limites, é o Deus que ninguém pode interrompê-lo. É o Deus que vai fazer o que Ele quiser para que a sua vontade seja cumprida. E Ele de fato fez. Porque assim, você quer ouvir uma? Se Deus quisesse fazer assim, o povo sumia 2 milhões de pessoas desse lado e aparecia do outro lado. Você concorda ou não? Você tem dúvida? Eu não tenho. Mas Ele quis abrir o mar. Por quê? Não sei, mas Ele quis abrir o mar. Mas ele poderia ter feito de qualquer jeito. Poderia ter levado de um transporte aéreo imediatamente para a terra de Canaã. Ele poderia ter feito do jeito que ele quer, ou quisesse. Mas ele fez abrindo o mar vermelho para que, certamente hoje, a gente ficasse pensando assim, meu Deus, como ele fez isso? Pelo seu poder, pela sua grandeza. Pela certeza que ele tem o poder de controlar todas as coisas. E ele requer que aqueles que dizem que o temem, que andam no seu caminho, que creiam nele. Que creiam nele. E aí a história segue. E é a terceira forma como Deus se revela a fim de alcançar o povo cananeu com o Evangelho. E a afirmação aí do verso 11, que Deus é criador. Vamos lá falar juntos? Vamos lá? Deus é criador. Verso 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Muitos crentes não acreditam nisso, muitos crentes falam, não sei não, acho que Deus deixou a gente aqui à sorte, a coisa aqui está cada vez mais complicada, acho que quem manda aqui no mundo é o diabo, quem manda aqui no mundo é a ONU, quem manda aqui no Brasil é o STF, é não sei o quê. Gente, existe um único Criador, que criou os céus e a terra, que comanda aqui embaixo e lá em cima. E se me permitem pôr um aditivo, manda lá no inferno também. Manda em qualquer lugar. Não há, como diria Abraham Kuyper, né, 1 centímetro desse universo, de tudo que Deus criou, onde Jesus não reclame como seu. É dele. Ele fala, é meu. Ah, mas isso aqui... Não, é meu. Tudo. Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Uma mulher, aos nossos olhos, olhando de cá, ímpia, pecadora,
vivendo uma vida miserável na prostituição, virou e falou assim: eu sei que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E olha que havia um panteão de deuses ali entre os cananeus, e via de regra, talvez o mais famoso seja Baal, e via de regra os cultos deles acabavam em orgias, em promiscuidade. Aí essa mulher está falando assim: não, eu estou sabendo que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro, em cima nos céus e embaixo aqui na terra. Quer dizer, não há divindade cananeia que se oponha ao Deus de vocês. Por isso o nosso coração aqui está desmaiado. Por isso nós estamos aqui inquietos com a presença de vocês, porque nós sabemos que não vamos resistir vocês. E basta depois ler Josué capítulo 6 para você ver que de fato não resistiram. Aí é mais difícil de acreditar para quem não crê no poder de Deus. O povo deu 6 voltas, né? Uma por dia em torno da cidade de Jericó. No último dia deu 6 voltas e na 7ª, hora que Josué falou: agora é hora de gritar. Gritou todo mundo e as muralhas caíram. O pessoal acha que, né? O pessoal não tem aquela ideia. Não, talvez tinha uma fenda lá. Mas que o povo de Israel era bom de grito, hein? Eles conseguiram gritar tão forte que a fenda lá rachou. Gente, para, né? Há uma intervenção de Deus. Ou então fica lá na frente da parede da sua casa gritando lá, até cair, vê lá se você consegue. Chama o pessoal que gosta de gritar e faz coro lá, fica lá gritando. Ou nós acreditamos no poder do nosso Deus, ou nós estamos fadados ao fracasso. A mulher que não tinha experiência nenhuma com Deus, de ouvir falar, acreditou e falou: esse Deus é o Deus verdadeiro. Eu preciso falar com esses homens. Agora é o ápice do texto. E a quarta e última revelação, é a quarta e última forma como Deus se revela a fim de alcançar o povo cananeu. Deus é Salvador. Vamos falar juntos? Deus é Salvador. É ela, tá? É Raabe falando, não é os 2 judeus que foram lá, não. É Raabe falando. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela useis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, como a tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Eu leio isso aqui, eu fico chocado. A maioria de nós que quando se converteu, abandonou a própria família, não é? Quem aqui está preocupado com a salvação do pai, da mãe, dos irmãos, dos parentes? A maioria de nós fala assim: eu estou salvo, vou lá para a igreja, não posso mais ver meus parentes, porque eles bebem, eles fumam, eles falam palavrões, eles são esquisitos, eu não quero mais estar andando com esse povo, eu quero só a igreja. A mulher falou assim: gente, numa ameaça, o normal era falar assim: ó, me salva que já está bom demais. Ela nem sabe o que esses homens vão decidir. Ela falou assim: ó, eu preciso ser salva, eu preciso que salve meu pai, minha mãe. Você acha que ela tinha um bom relacionamento? Quem é que acha que ela tinha um bom relacionamento sendo prostituta? Quem é que acha que ela tinha um bom relacionamento com o pai? Alguém tem coragem de levantar a mão e falar: não, eu acho que ela e o pai eram amicíssimos. Você acha que ela tinha um bom relacionamento com os irmãos e irmãs? E ela lembrou de todo mundo. E nós não lembramos por muito pouco. Não é verdade? Ah, não, meu irmão é complicado. Se ele for lá para a igreja, é capaz de começar uma confusão lá. Ah, minha família for para a igreja, vão começar a falar meus apelidos de infância, eu não vou gostar. Não é assim? Ela se preocupou com a família inteira, que é um princípio bíblico. Não é só o carcereiro de Filipos, tá? Quando Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua casa. Não é só o endemoniado de Gadara, o ex, né? Quando ele queria andar com Jesus, Jesus falou: não, vai lá para a sua casa, vai para os seus. E anuncia-lhes o que Deus fez na sua vida. Devia ser duro para aquele rapaz voltar para casa. Se o cara estava vivendo no cemitério, acorrentado, com uma legião de demônio dentro dele, você acha que ele saiu de casa como? Falou: ó, pai, mãe, eu estou indo ali e tal, já volto. Mas na hora que ele chegasse lá, as pessoas iam até, se usassem óculos naquela época, ia tirar o óculos e falar: é você mesmo, fulano? Sou eu. Cristo mudou a minha vida. Cristo mudou a minha história.
Raabe, uma prostituta, falou assim: eu quero uma garantia. Eu usei de misericórdia para com vocês. Agora usem para com a minha vida. Mas lembra do meu pai, lembra da minha mãe, lembra do meu irmão. E se naquela época fosse os pets igual hoje, ela ainda ia falar: lembra do meu pet e tal, teu cachorro, teu gato ali e tal. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Irmãos, eu leio esse texto e eu fico assim, impressionado, porque essa não é a tônica nossa. Primeiro nós achamos que nós temos que ir lá comunicar para a pessoa. E às vezes a gente omite a informação, certo? Às vezes a gente faz como Jonas: você vai para o inferno. Mas a gente não fala: você vai para o inferno, é verdade. Mas se você se arrepender, se você mudar de vida, você vai para o céu. A gente quer dizer que nós somos melhores que os outros. Alguns a gente olha e fala assim: esse aí não, esse aí não tem pedigree, né? Já que está na moda pede, não tem pedigree para ser presbiteriano. Gente, não funciona assim no reino de Deus. Não funciona assim. E o que me perturba é porque a mulher foi salva. Os espias falaram assim para ela: tá bom, você vai colocar uma fita ou uma corda escarlate, vermelha, na sua janela. E quem estiver dentro da sua casa não vai morrer. Se você não colocar, o sangue vai cair sobre você. Agora, se alguém matar as pessoas dentro da casa do cordão vermelho, aí a culpa é nossa. Aí eu fico pensando, porque não conta muito, esses dois homens no outro dia foram embora, tá? Chegaram lá e falaram para Josué assim: tem uma mulher lá, uma prostituta, que nós ficamos na casa dela. Não, tá, aí tudo bem, mas e a terra? Não, Josué, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Não, mas e a terra lá? Vocês acham que é perigoso? Josué, deixa eu falar uma coisa. A mulher era mais crente do que nós. Aí Josué deve ter falado como um bom mineiro, né? Uai, não é possível. Não é possível. Fala: Josué, a mulher tem concepção do poder de Deus, da grandeza de Deus, de que Deus criou tudo, de que Deus é soberano, de que Deus é poderoso, e ainda pediu para salvar ela e a família dela. Aí nós falamos para ela pôr um cordão vermelho lá. Se esse cordão vermelho não é uma alusão ao sangue do Velho Testamento, posto nos umbrais da porta, gente, talvez, vocês podem até me cobrar ali na porta que eu estou exagerando, mas se não for um sinal desse, que esses homens se lembraram, não é possível. Falou: coloca lá um cordão escarlate. E você vai ler no capítulo 6, que quando eles entraram e destruíram toda a cidade, mataram todo mundo, ficou Raabe e a sua família, que estava toda em casa. Eu pergunto para vocês, porque não está nas escrituras, como que ela convenceu o pai, a mãe, os irmãos e irmãs a entrar na casa dela e falar assim: vai ser tudo destruído. É bom vocês entrar aqui, mas quem entrar aqui na minha casa vai ser salvo. E você sabe que a casa dela era usada para a prostituição. Mas quando Deus chega num lugar, pode ter sido usado para qualquer coisa. A partir de agora, aquele lugar vai ser um lugar de vida, de salvação. É por isso que a igreja não tem preconceito de fazer culto em lugar nenhum. Porque quando Deus chega num lugar, Ele muda. Ele muda absolutamente tudo. E é isso que aconteceu. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Raabe foi mãe de Boaz, bisavô de Davi. Portanto, se você abrir Mateus 1,5, ela está lá na genealogia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra que o povo cananeu era para ser exterminado por causa da sua maldade? Porque não se arrependeram, porque uma mulher se arrependeu e salvou toda a sua família como um gesto de generosidade. Nós temos que sair daqui hoje preocupados com a nossa própria família, antes de qualquer coisa. Depois, o autor aos Hebreus faz uma observação sobre o testemunho dela. E me permitam ler literalmente o que ele diz no capítulo 11, no verso 31. Pela fé Raabe, e ele não omitiu isso, vírgula, a meretriz, para que todo mundo soubesse que até uma mulher que está se prostituindo, quando se arrepende, Deus salva e muda a vida. E ele colocou, pela fé Raabe, a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias.
E ele podia ter colocado aqui, né? E entrou para a genealogia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí quem quiser falar mal de Raabe, fala lá com Jesus. Jesus, tem um parente seu aí que era meio estranho, né? Ele vai falar, mas foi salva, foi transformada, foi mudada. Vejam, meus irmãos e irmãs, que tudo isso é suficiente para mostrar o quanto Deus está importando ou está preocupado com os povos. Nós temos aqui sírios, chineses, temos os nossos irmãos angolanos, alguns crentes, outros não. Temos outras nacionalidades aqui na nossa cidade pedindo para ser evangelizado. Aí você fala, pastor, eu não falo sírio, eu também não. Não falo mandarim, nem sei. Mas quem sabe um abraço, quem sabe um cumprimento vai ser a porta de entrada. Uma vez eu fui na Grécia, não falava nem grego nem inglês. Eu me comuniquei, você acha que eu fiquei sem comer? Apontava o dedo, tal. Você dá um jeito. Você dá até para a pessoa, isso aqui não é cruz credo, não. Falou, oh, Cristo salva. Né? Porque para nós aqui no Brasil isso aqui, né, é outra coisa. Mas falou, oh, Cristo salva, a pessoa não está entendendo. Vem aqui, leva, procura alguém. Nós vamos dar o nosso jeito. Mas você pode saber que quando você chegar lá, a pessoa, de alguma maneira, Deus já preparou o coração. O reverendo Melquisedeque pregou aqui sobre aqueles corações, lembra? Onde a semente cai. Quando o coração está pronto, meus irmãos, a semente cai, já pluf, brota. Não tem isso de, não sei, brota. E produz a 30, a 60 e a 100 por um. Então Deus se revelou ao povo cananeu como um Deus soberano, poderoso, criador e salvador. Então, irmãos e irmãs, a nossa única tarefa é pregar o evangelho. Quem vai salvar? Deus. Quem vai mudar? Deus. Então fala. Fala para o seu parente. Fala para aqueles que dão mais trabalho. Geralmente os que dão mais trabalho são os mais fáceis de ser convertido. Aquele que diz que é ateu é mais fácil ainda. É quem está procurando, mas na frente dos outros quer falar, eu não acredito em nada, eu sou duro e tal. É quem está prontinho para receber. Então não tenhamos medo. Falemos do evangelho. Agora, não queira salvar ninguém. Quem salva é Deus. E outra coisa, não se preocupe se você estudou ou não, se você sabe ou não. Preocupe-se em ser um instrumento, um canal nas mãos do nosso Deus para abençoar a vida das pessoas. Que Deus nos abençoe. Que a gente vá para casa com essa preocupação. Eu vou ser o missionário da minha família. Contei, minha família está tudo afastada. Minha e da Rose. Então, eu tenho que ser missionário lá. Não adianta ser missionário em qualquer outro lugar. Você também deve ter um monte de parente afastado e outros que nunca ouviram, não é? Então, a responsabilidade é sua. Comecemos pelos nossos familiares. Se Raabe conseguiu convencer os parentes dela, por que nós não vamos convencer os nossos? Ela era especial. Não, ela não era especial. Ela creu em Deus. E nós também cremos. E quem habita em nós, o Espírito Santo de Deus, que prometeu nos ajudar. Falou que vai ser fácil? Não. E nem eu estou falando, tá? Mas é a nossa maior tarefa. Para que o nome do nosso Deus seja honrado e glorificado. Para que amanhã a gente olhe para os nossos familiares e possamos dizer assim, Deus é um Deus de milagres, salvou eu e toda a minha família. E nós não merecíamos. Como Ele é generoso. E essa generosidade, meus irmãos e irmãs, está sendo ofertada a todos. Está sendo ofertada a todos. Hoje é dia de salvação. Então creia no poder de Deus. Creia no poder de Deus. Creia no poder de Deus. E não tenha dúvida do que Ele pode fazer na sua vida, da sua família, da nossa cidade, da nossa igreja, do mundo onde nós vivemos. Amém? Fiquemos em pé. Vamos orar e encerrar o nosso culto. Senhor Deus, derrama da graça do Senhor sobre as nossas vidas. O exemplo de Raabe nos deixa inquietos, porque a gente não espera. Nós imaginamos que a nossa vida tem que estar tudo certinho, tudo direitinho para que nós possamos ser usados pelo Senhor. E nós achamos que nós ainda temos que estudar muito a palavra do Senhor. Não que isso seja ruim, mas às vezes nós esquecemos que o Senhor quer nos usar com aquilo que nós já temos. Temos que estudar, sim, mas aquilo que nós já aprendemos o Senhor quer usar. E muitas vezes nós não nos dispomos nas tuas mãos. Como um povo cheio do teu Espírito, capaz de ter a ousadia e a intrepidez que vem do Senhor. Nessa semana, nós vamos ser colocados em lugares onde nós
haveremos de testemunhar. Dá-nos coragem. Talvez nós temos ido nesses lugares há anos e não temos tido a coragem de dizer aquilo que está no nosso coração acerca do Senhor. Ajuda-nos, dá-nos intrepidez e ousadia para que o nome do Senhor seja honrado. Abençoa o teu povo que aqui está e que ao longo dessa semana nós possamos ser visitados pelo Senhor, ajudados pelo Senhor e que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.